sapienciais, livro da sabedoria, né? O que tem interessante nesse livro da sabedoria que nós vamos ver é o tempo de composição dele. Ele foi composto aproximadamente no ano 50 antes de Cristo. Ele é o livro, assim podemos dizer, caçula da Bíblia, né, do Antigo Testamento. É o livro caçula, né? É um dos livros também mais notáveis do Antigo Testamento. É um livro assim bem interessante. Ele é importante porque ele vai abrir um diálogo com a cultura helênica. Vocês lembram quando nós estamos falando do livro do cronista, Esdras, Neemias, e que batia muito de frente a questão do helenismo que estava entrando dentro da cultura hebraica? Então, esse livro ele vai ser basicamente um diálogo com essa cultura helênica. Ele vai favorecer muito isso. E ele vai ser prelúdio assim de tudo que vai acontecer no Novo Testamento, e nós podemos vislumbrar em Paulo, quando Paulo ele vai falar as cartas aos Coríntios, que Coríntios fica na Grécia, Paulo que pregava aos gentios, né? E era interessante quando ele vai fazer aquele discurso no Areópago, né? Então, tudo isso mostra uma cultura grega, helênica, né? Tentando invadir uma cultura hebraica, o povo já tinha sido exilado, então esse livro é escrito mais ou menos no ano 50 antes de Cristo. Então é o caçula do Antigo Testamento, né? Então eu começo perguntando para vocês, né? Ele é um livro deuterocanônico, né? Que ele tem por título Sophia Salomonis, né? Sabedoria de Salomão. A versão latina ele é conhecido que é conhecido como Vulgata, que foi aquela traduzida por São Jerônimo. Ele é chamado de Liber Sapientia, né? Que é o livro da sabedoria, que é o nome que nós temos hoje aqui. E toda essa sabedoria, nós já falamos com vocês, tudo que fala de sabedoria no Antigo Testamento é atribuído a Salomão, né? É o patrono da sabedoria, né? Então, ali a sabedoria de Salomão não se trata de autoria dele, né? Ele não é o autor desse livro, ele morreu com 50 e poucos anos, em 931 a.C., nós estamos a 50 anos de Cristo, mas ele leva aquele patronato, né? Ele é o padroeiro da sabedoria, né? Então, Salomão, ele não conheceu a língua grega, né? Parece também que a língua grega, na época do rei Salomão, também não tinha esse alcance, né? Nós vamos ver que a língua grega ela vai começar a ter alcance justamente no período do helenismo, que quando vai ser o retorno do povo para o exílio, do exílio, né, voltando para reconstruir o templo, que nós vamos começar a ter depois aquela história de Alexandre, que é o livro de primeiro e segundo Macabeus, né, que nós vimos. Então, o helenismo ali vai ser muito forte. Então, Salomão viveu bem antes, então, naquela época, ninguém ouvia falar em grego. E o grego daquela época também, ele era um grego conhecido como koiné, não é o grego que se falam hoje, tá? A mesma coisa, o hebraico, que era escrito a Bíblia, o Antigo Testamento, né? Ela era uma literatura que, como se diz, não tinha vogais, só tinha consoante. Só depois que vão entrar a tradução massorética é que vai ser acrescentado a vogais na literatura hebraica. Então, existem várias traduções, várias maneiras de... Então, por isso que quando uma pessoa faz doutorado, ela tem que entrar no contexto histórico, no contexto literário, no contexto poético, para poder haver esse entendimento, né? Então, a finalidade desse livro de sabedoria é atribuir uma pessoa importante do passado um texto escrito no presente e conferindo a ele autoridade. Então, você pega uma pessoa do passado, que era Salomão, escreve um texto no ano 50, quer dizer, quase 800 anos depois de Salomão, e confere autoridade. Então, o texto ele passa a ter assim, uma afinidade com essa pessoa. Então, tudo que se fala em sabedoria, nós vamos ver também no livro dos Salmos, Cântico dos Cantos, tudo é atribuído a Salomão. Então, acontece que Salomão ele passou para a história assim como essa pessoa sábia. Quer falar em sabedoria, fala em Salomão. Então, nada mais lógico, portanto, que atribuir a ele um texto que fale justamente de sua característica mais importante. Qual é a característica mais importante de Salomão? É a sabedoria.
Então, esse fenômeno é interessante, a gente tem isso em mente, ele não é único, pois nós temos também outros personagens do Antigo Testamento que são patronos de blocos dos livros bíblicos. Por exemplo, a gente pode ver Moisés, é o patrono da lei, ele recebeu os 10 mandamentos. Davi é o responsável pela liturgia, por causa do Cântico dos Salmos. Então, a gente vê personagens que carregam tudo que você fala de liturgia no Antigo Testamento, você se refere a Davi. Tudo que você fala a lei se refere a Moisés. E tudo que você fala a sabedoria se remete a Salomão. Então, nesse bloco dos livros sapienciais, na realidade, Salomão ele ocupa um lugar importante, né? E podemos até afirmar, sendo ele o mentor de tudo que se produziu no campo da sabedoria. Então, há esse entendimento, esse entretenimento, tentando mostrar essas coisas para a gente. Né? Então, é só para a gente entender que o nome do livro é Sabedoria, mas não tem nada a ver com Salomão, mas ele é o patrono da sabedoria. Agora, outro aspecto interessante nesse livro é que esse livro surgiu fora da Palestina. Né? Um livro, quando eu falo Palestina, né, hoje tem essa briga de Palestina e Israel, mas na realidade naquela época o povo era chamado, a terra era chamada de Palestina, e nós tínhamos também o Império do Norte, que era o Israel, e o Reino do Sul, que era Judá. Bem, então esse livro ele foi feito fora da Palestina, o livro da sabedoria, ele tem essa característica rara. O lugar em que foi escrito não é a Palestina, como aconteceu na maioria dos livros do Antigo Testamento. Todos eles foram escritos nas mãos por geógrafos, por escritores, exegetas judaicos. Né? Ele surge numa cidade do Egito chamada Alexandria. Então, aqui a gente vai ver, vão haver, quando a gente entra no Novo Testamento, interessante que vão haver duas escolas filosóficas que vão concorrer. Uma vai ser a escola de Alexandria, onde vão se formar vários padres da igreja, quando vocês forem estudar patrística, né? E temos a escola de Antioquia, que fica na Turquia, que tem outros padres da igreja com pensamentos diferentes. Às vezes eles discordavam, às vezes eles concordavam, mas eles buscavam sempre o bem comum. Então, Alexandria, ela fica aqui no norte, né? Aqui fica a capital do Egito, aqui o famoso Rio Nilo, aqui é a cidade de Luxor, né? Onde tem várias escavações, muitas coisas. Aqui no Cairo também, Gizé, onde ficam as pirâmides, né? E aqui fica Alexandria, aqui é o delta do Nilo, onde ele faz vários veios, né? Vai se desfazendo. Então, aqui fica a cidade de Alexandria, e lá foram morar muitos judeus. Muitos judeus foram para lá. Isso devido àquele exílio da Babilônia, muitos judeus foram para Alexandria, fugiram para Alexandria. E lá eles formaram essa escola famosa de Alexandria, né? Onde vão trabalhar a filosofia, o pensamento, a filosofia. Então, o nome dessa cidade é em homenagem a Alexandre Magno, né? Que foi o fundador do Império Grego, como nós vimos, e Alexandre ele tinha esse hábito que nós vimos no mapa, quando eu mostrei para vocês, não sei se vocês lembram, cada cidade que ele fundava, ele botava o nome de Alexandria, né? Então, você tinha Alexandria em vários lugares do mundo, você tem, eu não sei se aqui no Brasil tem alguma Alexandria, eu acho que ele não teve por aqui, mas eu não conheço nenhuma Alexandria, né? Então, a gente vê que a Alexandria se situa junto ao mar, né? Mostrei para vocês, junto ao delta do rio Nilo, né? Onde ele abre aqueles braços, abre os leques lá, né? E usando uma terminologia de hoje, nós podemos dizer que esse livro da sabedoria ele é um livro que nasceu na África, né? Podemos dizer assim, né? Porque aquela parte do Egito ali, ele pega uma parte de Ásia e África, né? É meio complicado. Então, os capítulos 42 e 43 do livro de Jeremias, né, que vai ser o profeta que vai acompanhar, a partir do outro mês, nós vamos só falar em profetas, vão ser 4 aulas de profetas. E aí a gente vai ver que
Como foi importante a gente conhecer essa história do cronista, a história deuteronomista, que vai se fechar tudo em cima dos profetas, né? Então, ali Jeremias vai nos falar da fuga do Egito, né? Vocês podem ver esse quadro que está aqui atrás de mim, eu vou até sair da frente para vocês verem, tá vendo? O povo saindo, abandonando o templo, indo para o Egito, tá vendo? O povo não obedece. E aí Jeremias pede, fala, conversa com Javé, e o povo faz desobediência. O povo quer ir para o Egito, o povo não tem coragem de enfrentar o inimigo. Então, Jeremias vai junto com eles, e ele, nesses capítulos 42, 43, vai contar justamente isso. Ele vai alertar o povo que Javé pediu para eles não irem, mas o povo vai desobedecer e vai. Então, Jeremias vai fazer um oráculo, uma oração de intercessão pelo povo. E essa oração de intercessão é que vai ser, porque ele era um profeta, era uma pessoa escolhida. Profeta é aquele que anuncia e denuncia. Então, ele fazia e Deus estava com ele. Todos nós somos profetas pelo nosso batismo. Somos profetas, sacerdotes e reis. Então, quantas pessoas nós não ajudamos, às vezes, com uma palavra amiga, porque nós somos profetas também, né? Então, Jeremias, que vai acompanhar esse trajeto, né? Ele vai nos dar essas informações. Isso vai acontecer entre os meses de junho e julho do ano 586 a.C., onde o último rei de Judá, Sedecias, é capturado. Então, vocês vejam bem, eu estou falando que esse livro foi escrito aproximadamente no ano 50, mas está falando de acontecimentos de 586. Então, para vocês verem como era a escrita do Antigo Testamento. Passaram-se 400 anos para se registrar um livro em grego, que ele vai ser um livro deuterocanônico, vai entrar numa segunda instância, e por isso ele também não é aceito nos livros protestantes, né? Eles não aceitam isso. Só vai ser aprovado isso lá no Concílio de Trento, isso há 500 anos atrás. Então, comandados por Nabuzadan, os babilônios, né, eles vão destruir a cidade de Jerusalém, vão destruir o templo, nós já vimos isso, né, e vai acontecer uma segunda deportação do cativeiro para o cativeiro na Babilônia. Quando eu falo para o cativeiro, para fora. No caso, os judeus vão para Alexandria. Então, Godolias, que passa a ser o governador nomeado, não precisa se preocupar com esses nomes, não, tá? Pelos babilônios, né? Ele acaba sendo assassinado, e entre os meses de setembro e outubro desse mesmo ano, né? Quer dizer, isso durou aí talvez alguns meses, não foi nem um ano que durou essa rebeldia toda dentro lá da cidade, né? Então, uma grande quantidade de judeus vai para o Egito com medo das guerras, das brigas. Quantas pessoas nós conhecemos também que vivem esse sofrimento e tem que, às vezes até no Brasil nós vemos isso, e fora do Brasil, a gente está vendo agora no Haiti, vimos agora lá no Afeganistão, problemas semelhantes, né? E eles levam, o povo leva consigo o profeta Jeremias. Então, Jeremias ele vai ser um dos profetas que vai acompanhar esse povo, né? Então, isso aí parece ser o ponto de partida para entender por que no primeiro século antes de Cristo a cidade de Alexandria vai contar com cerca de 200 mil judeus entre seus habitantes. Então, é muito judeu que teve lá, que morava lá, que viviam com eles, né? Então, a cidade de Alexandria é uma cidade egípcia, mas de cultura grega, porque esses judeus que foram para lá, eles já estavam. É sempre bom de ter isso na história, né? O momento que teve os assírios, que teve os babilônios, que teve os gregos, que tiveram os romanos, que tiveram outro tipo de povos no comando. Nesse momento que tiveram os gregos, formou uma cultura de judeus que foi enraizado pelo helenismo. E eles vão para lá, a cultura grega, que vai se caracterizar pelo helenismo. É um fenômeno cultural, um fenômeno político, religioso, típico do pensamento, do modo de vida dos gregos. Isso vai entrar muito a questão filosófica. Os três filósofos mais famosos que nós conhecemos dessa época é Platão, Sócrates e Aristóteles.
Cada um, tanto é que o São Tomás de Aquino, ele vai pegar a filosofia aristotélica e vai teologizar e vai fazer toda uma teoria teológica a partir do pensamento de Aristóteles, que é totalmente diferente do pensamento de Platão e totalmente diferente do pensamento de Sócrates. Cada um, o Sócrates optou pela morte, optou por morrer para experimentar a morte. Então, são famosos também nessa cidade de Alexandria, que eu mostrei há pouco para vocês no mapa, o que nós conhecemos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o Farol de Alexandria, né? E também a Biblioteca de Alexandria, que é muito famosa, que é uma das maiores do mundo. E do ponto de vista bíblico, a cidade é importante também por este fato. Foi aí que no século III vai ser traduzida a Bíblia hebraica. Eu estava falando para vocês que vai ser aquela Bíblia que vai ser, primeiro, eles vão traduzir do hebraico, que era só consoante, vai passar a criar as palavras do hebraico só em vogal. Eu falei muito sobre isso em Sagrada Escritura 1. As Bíblias hebraicas eram divididas em 3 partes, que era a Torá. A Torá é o livro do Pentateuco, aqueles 5 livros, né? Nós temos os Neviins, que são os profetas, que vamos ver no mês que vem, e eles tinham o Ketuvim. Ketuvim eram os escritos. É todas essas partes que nós estamos vendo, essa parte histórica que nós estamos vendo. Aí, quando eles criam isso, eles vão criar a Biblioteca Massoreta, que vai colocar as vogais da Bíblia hebraica. E depois vai ser com São Jerônimo, eles vão pegar e fazer a Septuaginta, que vai traduzir para o latim, porque o Jerônimo ele conhecia bem o grego, conhecia bem o hebraico também, né? Era uma pessoa muito estudiosa. Então, o Antigo Testamento hebraico, ele também, eu estava falando aqui, ele vai ser traduzido para o grego, tornando-se aquela que conhecemos com a tradução de 70 ou Septuaginta, que foi feita lá em Alexandria, nós já falamos sobre isso. Então, todo livro escrito em grego vai ser chamado de deuterocanônico. Eles não entram no cânon hebraico, tá? E é o cânon que os protestantes seguem, né? Então, o motivo dessa tradução nos parece ser bem evidente, né? É ajudar a numerosa população judaica de Alexandria a entender e a preservar aquela herança da fé de Israel. Essa foi a finalidade única. Então, isso se torna até evidente porque os próprios judeus de Alexandria, eles já não conheciam mais o hebraico nem o aramaico, porque os que foram nascendo depois, os que foram ainda traziam, mas passaram 30, 40 anos depois, quem nasceu filho de judeu, filho de uma mãe judia, é considerado judeu, mas nem fala mais o hebraico nem o aramaico, falava o grego. Então, o autor do livro da sabedoria, ele conhece, usa e cita essa tradução, né? Então, em Alexandria, havia também uma famosa escola judaica que produzia muita literatura. Eu falei que eram 2 escolas que vão avançar para o Novo Testamento, que é a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, né, que ficava na Turquia. São 2 escolas que vão ser, se vocês forem estudar patrística, vão ver muitos padres da igreja que são da escola de Antioquia, outros padres são da escola de Alexandria. Isso é muito importante. E o expoente mais famoso na linha filosófica, não teológica, né, é Fílon de Alexandria. O Fílon, ele viveu na mesma época que foi traduzido para o grego, escrito em grego, o livro da sabedoria. Então, ele vai ser responsável assim por uma espécie de casamento entre o pensamento judaico e o pensamento grego. Quando você estuda filosofia, você passa por esse personagem e ele trabalha justamente essa união do pensamento judaico com o grego, porque ele estava vivendo os problemas de Alexandria. Ele via a quantidade de judeus. Então, ele sabia que o pensamento grego filosófico era pura razão, e ele entrava no pensamento grego, que era pura fé, ele tentava unir fé e razão. Já naquele tempo, a maneira dele, sem muita teologia, ainda não existia muitas essas coisas, né? E, sobretudo, no grande filósofo grego, que é Platão, né?
Então, ele vai influenciar muito Platão, não vai influenciar Aristóteles, mas Aristóteles vai trabalhar mais no interior. O Platão, ele trabalha muito a questão do mundo das ideias, né? Então, a partir de Platão, a partir de Orígenes, que é dessa escola de Alexandria, Platão não, mas o Orígenes era, Platão foi antes, né? Eles já vinham com a questão de todo mundo, nós nascemos, né? E temos uma alma. Então, o corpo aprisiona essa alma. Nosso corpo é o cárcere, Platão falava, é o cárcere da alma. Então, quando morre, essa alma volta para o mundo das ideias. E lá habita outras pessoas. Então, era como se fosse uma reencarnação, como se fosse o que hoje os espíritas falam, né? Então, eles pregavam isso, mas eles não tinham ainda o sentido de reencarnação, né? Então, eles não tinham a noção de ressurreição, não tinha essa noção. Então, esse pensamento vai dar assim, muito estudo, muita coisa, né? No pensamento daquela época. Já vai desde aquela época, ainda não existia ainda Allan Kardec vai sistematizar essa questão do espiritismo, mas naquela época não existia nenhum pensamento desse, era filosoficamente, apenas pensamento filosófico. Mas aí Jesus Cristo vem e destrói tudo isso, né? Com a ressurreição. E a gente pode ver até a influência desse pensamento platônico. Tem uma folhinha que eu deixei com vocês, eu vou pedir até se vocês puderem pegar essa folhinha aí, que fala de uma influência do pensamento platônico no livro da Sabedoria. Então, em algumas passagens, ele vai trazer as marcas do pensamento grego. Quer dizer, no livro da Sabedoria vai trazer filosofia grega que, principalmente do pensamento platônico, de Platão, né? Onde ele vai dizer que o corpo, que é a matéria, está preso à alma. E o nosso desejo é libertar desse peso. A alma acaba sendo um peso para a gente. Então, a gente pode pegar um pensamento, que eu botei aqui do capítulo 9, versículos 14, 16 e 17, 18. Eu vou ler, vocês acompanham aí. Diz lá em Sabedoria 14: de fato, os raciocínios dos mortais são tímidos e incertas nossas reflexões. Olha o que ele fala: nós, mortais, somos tímidos em raciocínios, porque um corpo corruptível torna pesada a alma. Olha só, a alma já está olhando, ele está olhando para o mundo das ideias. E a tenda de argila agrava a mente com muitas preocupações. A tenda de argila é o nosso corpo. É uma argila frágil onde abriga uma alma. Mal podemos imaginar as coisas terrestres. Descobrimos com fadiga aquelas ao alcance da mão. Mas quem pode atingir as coisas do céu? Então, só a alma poderia ir para o mundo das ideias. Eram as coisas que estavam no céu. E aí continua no versículo 17, 18. Quem conheceria vosso desígnio, senão a sabedoria? Aí começa a aparecer a sabedoria. Então, a sabedoria é diferente de conhecimento, né? E não lhe enviasses do alto o vosso Santo Espírito. Olha aí já um prenúncio do Espírito Santo já se fazendo lá no Antigo Testamento. Assim foram endireitados os caminhos dos que estão na terra, os homens aprenderam o que vos agrada e por meio da sabedoria foram salvos. Então, se você pega hoje o Novo Testamento, um Deus que se revela, Deus faz a proposta, nós damos a resposta, e ao darmos essa resposta, estamos em missão. Fazemos uma aliança com Deus, e ao fazermos aliança, se essa aliança tem compromisso, tem com responsabilidade, fazemos uma missão. Por isso que nós somos discípulos missionários. Então, isso já estava lá no livro da sabedoria, já estava um prenúncio para a gente, né? Então, continuando aqui nesse livro, né? Vamos ver agora a outra parte, ainda dentro desse contexto do livro da sabedoria. Vamos ver, assim, alguns temas importantes do livro Sapienciais, né? Então, os livros sapienciais foram os últimos a aparecer. Quando eu falo livro sapienciais, eu estou falando do Eclesiastes, Sabedoria, Cântico dos Cânticos, Salmos, o Jó. Todos esses livros que nós estamos falando, esses últimos e dos dois que nós vamos falar na próxima aula, são sapienciais. Então, poderemos comparar, segundo o autor, a certas frutas que pegam o sol no verão,
ficam prontas na entrada do outono e elas passam a ter uma doçura peculiar. Quer dizer, elas se alimentam do sol, da chuva, da terra e estão preparadas para a gente. Então, esse é o resultado milenar da experiência do povo de Deus. É saber esperar, saber escutar. Papa Francisco está trazendo agora essa questão da sinodalidade, não é assunto para aqui, mas é interessante que tem muito a ver à luz dessa sabedoria. Fazer as pessoas dialogarem. Ninguém quer saber de diálogo. A gente poder conversar com a pessoa diferente. Então, são chamados sapienciais porque chegaram a nós carregados de sabedoria. É o produto que não se adquire no mercado, mas é a experiência de vida. A gente sabe, eu lembro, eu sou de uma família de 9 irmãos, né? Meu pai ainda pegou uma pessoa para criar, eram 10 pessoas que moravam em casa, e meu pai só estudou até o segundo ano primário, e era protético, ele depois se formou em prótese dentária, foi trabalhar como protético, mas ele tinha uma sabedoria que a gente falava coisas assim que ficava. Hoje em dia, eu vejo pessoas, às vezes, com nível universitário, tem muito estudo, mas não tem sabedoria. Então, são coisas diferentes, né? A gente precisa pensar bem isso, né? Então, sábio, segundo o livro, né, não é aquele que adquiriu muito conhecimento, né? Daqui a pouco a gente vai voltar sobre isso. Mas é aquele que aprendeu a viver e transmitir e a ensinar aos outros. Então, o modo que podemos ter esses resultados de forma paradoxal, né? Uma pessoa que às vezes adquire muitos conhecimentos, muita cultura, muitos títulos acadêmicos, etc., etc., mas não descobre o sentido da vida. Às vezes você fica de mal, você tem muito estudo, muito aprofundamento, muito conhecimento, mas é uma pessoa depressiva. Então, será que essa pessoa é sábia no sentido bíblico da palavra? Será que Jesus Cristo, a hora que ele viveu, tanto é que outro dia no Evangelho ele falava que os discípulos foram pedir para um sentar à direita, outro à esquerda, vocês querem beber o mesmo cálice que eu vou beber? E, e quem sou eu para dizer que se vão sentar à direita ou à esquerda? Então, por outro lado, pode acontecer que encontramos pessoas sem muita cultura, sem títulos acadêmicos, mas carregadas de sentido de vida, das coisas que a cercam. A pessoa tem alegria do viver, tem audácia, coragem. Então, essa pessoa, ela, no sentido bíblico, ela é sábia. Então, é esse sentido. Então, os livros sapienciais, eles se preocupam, né, com questões existenciais, que cedo ou tarde, às vezes, e às vezes nunca, infelizmente, as pessoas se colocam. Qual sentido tem a minha vida? Às vezes a gente para ver assim, caramba, cheguei a essa idade, o que eu fiz da minha vida? Que sentido tem as coisas que estão me cercando? O que fazer diante da precariedade, da fragilidade da existência humana? O que nós podemos fazer? Para onde eu estou indo? São várias reflexões. O que é a felicidade? Onde eu encontro? Como ser feliz? Que sentido tem as coisas que eu estou fazendo? Será que tem utilidade isso que eu estou comprando? Isso que eu estou fazendo? O tempo que eu estou gastando na minha vida? O que vale a pena e o que não vale? Então, com minha atitude, eu estou construindo felicidade ou estou construindo desgraça? É esse pensamento que a sabedoria nos traz. Quais os valores que carrego comigo nessa segunda metade da minha vida? Agora, numa época mais adulta, que eu já podia estar orientando outras pessoas. Será que o dinheiro que eu conseguir vai resolver tudo? O poder me faz ser feliz? O que faz uma pessoa ser feliz? Então, são várias coisas que nós podemos. Então, vários questionamentos, isso é bem filosófico também, né? Que a filosofia nos leva a isso. Então, um teste interessante que podemos fazer nessa segunda metade da vida que estamos, né? Uma pergunta para nós mesmos. Se eu tivesse que voltar atrás, o que mudaria para ser feliz hoje? Não estou pedindo respostas, estou só indagando.
Como é belo a gente ver uma pessoa idosa feliz com a vida que viveu, feliz com as opções que fez, feliz porque se considera uma pessoa realizada. Por outro lado, como é triste ver uma pessoa de idade mal com a vida, amargurada, arrependida, sem poder voltar atrás, porque a vida é irrepetível e o tempo é inexorável. Aí eu botei para vocês aqui um desenhozinho, né, falando do sentido da vida. Depois vocês leiam lá em Lucas 12, 22 a 34. A estrada da vida é assim, cheia de quebra-molas. Não pensa que a vida vai ser. Todo mundo sabe disso, né? Que a vida é uma estrada lisa, que eu vou até o fim. Não. Cada hora aparece um quebra-mola. Cada um sabe qual é o quebra-mola que eu estou metido, aonde eu vou me aprofundar, onde vai quebrar isso ou vai acertar aquilo. Então, qual é a busca do sentido da vida que nós temos? É sabedoria, né? Então, em Lucas 12, vai dizer uma frase muito bonita: buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Então, é isso que a sabedoria nos pede. Olha para Deus, olha para Deus, olha para as coisas do alto. Não se preocupe com o dia de amanhã. Depois o Evangelho vai repetir essas coisas todas. Então, esse é o nascimento do caçula, né, nesse contexto. Caçula, que eu falo, é o último livro da Bíblia. Né? Então, nesse ambiente, nasce o livro Caçula, que é o livro da sabedoria, por volta do ano 50 a.C. Ele vai ser escrito para judeus, já falei isso, helenizados, aquele que bebiam da cultura grega e estavam perdendo a identidade, suas raízes do judaísmo. Então, em Alexandria, muitos judeus eram hostilizados por causa da sua cultura, por causa da sua fé, por causa da sua religião. Então, não pensa que somente nós, sendo católicos, fiéis, que vamos à igreja, que rezamos, participamos do terço, das novenas, somos hostilizados por pessoas de nossas famílias, por pessoas do nosso trabalho, por pessoas de outros ambientes. Então, desde aquele tempo aconteceu isso. Eram hostilizados tanto pelos pagãos quanto pelos judeus que haviam aderido ao helenismo, que muitos judeus passaram a ser. É uma mudança de época, uma mudança de época. Então, percorrendo as diversas partes do livro, o livro da sabedoria, né, nós vamos descobrir um conflito de fundo, quer dizer, um choque de culturas entre religião e fé, porque a filosofia está muito enraizada dentro desse livro. Né? Então, esse conflito ele vai ser bem visível logo nos primeiros 6 capítulos do livro da sabedoria, onde vai se manifestar a raiva violenta dos injustos, dos ímpios, né? Daqueles que são maus, contra os justos. Então, aqueles que não conseguem trabalho, não conseguem isso, eles vão começar a minar, a querer destruir os outros, né? Então, nós vamos ver naqueles capítulos em que se fala da exortação à justiça. Por que valorizar a justiça? Depois, um discurso dos maus, um discurso sobre para enfrentar os maus, a felicidade dos bons, as virtudes e vícios. Ele vai dividir o que é virtude e o que é vício, tentando mostrar isso para a gente. Então, a gente vai ficar olhando essas coisas todas acrescentado no livro, né? Vamos ver, ele vai ter um momento que vai falar do juízo universal e vai falar de sabedoria e autoridade. Então, o que é ter autoridade e o que é ter sabedoria? Então, esses vão ser os grandes conflitos que vão ser enumerados nos primeiros capítulos. Então, o livro da sabedoria e o Novo Testamento têm ligações, muitas. Vários autores do Novo Testamento conhecem o livro da sabedoria e se inspiram até nele, né? Passam a se inspirar nele. É o caso do Evangelho de João, algumas cartas de Paulo, o Apocalipse, a carta de Tiago. Vamos pegar um exemplo que eu marquei para vocês, sabedoria 11, sabedoria 13, comparada com Romanos, capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler só alguns versículos aqui, né? Então, podemos dizer o seguinte, na sabedoria 11, eu destaco para vocês a questão do castigo dos egípcios, né? Seus pensamentos insensatos, inspirados por injustiça, os extraviaram a ponto de prestarem culto a répteis irracionais e animais. Era o que os egípcios faziam.
Vocês podem ver isso no livro do Êxodo, vocês vão ver isso lá. E depois, no Sabedoria 13, vai falar da insensatez de quem adora as criaturas, né? Realmente, vãos por natureza são todos os homens que viviam na ignorância de Deus e, a partir dos bens visíveis, não foram capazes de reconhecer aquele que é, nem de chegar a conhecer o artífice, considerando suas obras. Quer dizer, as pessoas ignoram a Deus, ficam esperando coisas só do materialismo. E o que Paulo vai falar lá no versículo 21 do primeiro capítulo? Pois, embora conhecessem a Deus, não lhe renderam a glória nem a ação de graças que competem a Deus, mas perderam a razão em seus raciocínios e seu coração insensato foi dominado pelas trevas. Isso pode acontecer, Paulo está falando para a gente hoje. Julgando-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens que representam o homem corruptível, que são aves, quadrúpedes e répteis. Aquilo que eu acabei de falar no livro de Sabedoria 16, lá do Antigo Testamento. Então, o livro quer mostrar para a gente, ele é muito usado no Novo Testamento, porque Jesus Cristo vai ser a sabedoria de Deus. Esse é que é o grande segredo da história. A sabedoria, ela vai toda depositar em Jesus Cristo, né? Então, continuando aqui, vamos entrar agora no texto do livro da sabedoria, né? Saímos do contexto, foi importante a gente conhecer que é o livro caçula, que ele tem um cunho filosófico por trás, né? Mas agora vamos ver, é um livro dividido em 19 capítulos e que tem, assim, 3 partes importantes para a gente. Então, aqui as 3 partes vão falar de presença, busca e atividade. Então, os primeiros 6 capítulos vai falar da presença da sabedoria no destino das pessoas. Vocês podem se enquadrar, que todos nós somos pessoas, identificar o nosso destino na sabedoria. Nós vamos ver depois do capítulo 7, 8 e 9, que vai falar da busca da sabedoria. Quer dizer, o rei Salomão, que não foi ele que escreveu, tá? Salomão viveu 800 anos antes disso, mas ele é o patrono da sabedoria. Então, aqui, como é que se busca a sabedoria? E nós vamos ver nos capítulos 10 a 19 a atividade da sabedoria na história da humanidade, né? E vamos falar sobre isso, né? E é interessante a gente notar sabedoria ou conhecimento, né? É uma pergunta que faz, é bem filosófica já, né? O que é conhecimento, né? Conhecimento é uma informação que eu pego, analiso, compreendo e passo a incorporar na minha vida. Eu estou estudando, eu não conhecia um determinado termo, passei a conhecer e aquilo passa a incorporar a minha vida. E eu vou utilizar desse conhecimento, vou fazer minha vida profissional, fazer alguma coisa, ou nem que seja profissional para ajudar as pessoas, eu vou fazer isso. Eu posso ter conhecimento até para assaltar banco, eu posso descobrir o macete para assaltar, para fazer as fake news, o macete para clonar cartão de crédito nas redes sociais. Eu posso ter conhecimento disso, mas isso é sabedoria, é diferente, né? Agora, a sabedoria é um saber com sabor, né? É um saber com sabor, porque é conhecimento que passou pelos valores. O conhecimento não passa pelos valores. Eu posso ter um conhecimento para saltar banco, mas eu posso ter um conhecimento que vai passar pelos valores, aí os valores vão, mas peraí, assaltar banco não é bom, mas eu ajudar as pessoas é bom. Vai passar pelas crenças, pela nossa fé, a sabedoria passa, e vai passar pela ética do indivíduo. Então, a sabedoria, que às vezes a pessoa tem crença, ela não acredita em Jesus Cristo, mas acredita em Buda. Existem outras religiões. Ela vai buscar sabedoria em outros. Esse é o diálogo interreligioso que existe. É difícil para a gente entender, mas a pessoa tem uma crença, ela tem um valor, ela tem uma ética que é diferente da nossa, mas ela não é incorporada como conhecimento. Então, a sabedoria é um saber com sabor, e nós, graças a Deus, temos a nossa fé, né? Temos a nossa ética, temos nossos valores, e procuramos seguir esses valores passados por nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Então, esse que é o caminho grande da sabedoria que nós vamos ver.
Então, vamos ver, essa primeira parte, a presença da sabedoria no destino das pessoas, que vai do capítulo 1 ao 6, que é a primeira parte, ela se abre, encerra, com um apelo dirigido aos reis, autoridade máxima na condução da vida de um povo naquele tempo. Então, a finalidade dessa sabedoria, Deus dava sabedoria para os reis, para comandar um povo. Então, o apelo os convoca a amar a justiça. Então, começa assim o livro da sabedoria já dizendo isso: amai a justiça. Vós que governais a terra, pensai sobre o Senhor retamente e buscai-o com um coração simples. Então, isso aí, todo político devia ler isso, né? Quando fosse assumir um cargo, não importa qual cargo, não importa. Todos eles deviam ler isso, né? Amai a justiça, vós que governais. Então, isso é uma exortação à justiça que a Bíblia nos interpela, nos traz, nos aponta e vai trazendo essas coisas para nós, né? Então, continuando, de fato, de acordo com o Antigo Testamento, a função do rei se concentra na administração da justiça em dois planos, em nível internacional, que é defender o povo das agressões externas, né? E em nível interno, que é defender os fracos da ganância, da prepotência dos poderosos. Essa que deveria ser a visão. Se o rei administra bem a justiça, ele é considerado sábio pelo livro, pois possui o temor de Deus. Então, a sabedoria é temor de Deus. Eu já falo isso há um tempo para vocês, né? Temor não é ter medo de Deus, mas é obedecer a Deus. E, nesse caso, traduz da seguinte maneira: o poder que ele possui vem de Deus, que examina o modo dele agir. Então, as minhas ações, o poder vem de Deus, e ele examina meu modo de agir. Ele me acompanha. Então, em poucas palavras, sábio é o rei que tem consciência de que o poder por ele exercido é um poder delegado e o melhor modo de exercê-lo é fazendo justiça, pois a justiça é imortal. Isso que deveria ser. Deus não cria a morte, pois ao criar o ser humano, ele o cria para que seja incorruptível. Todos nós, ele leva para isso. Mas, infelizmente, nós fazemos que nem esse povo que está atrás de mim aqui, ó, abandonando o templo e fugindo. Aí o profeta Jeremias teve que correr lá pedir para o povo. Então, no centro dessa primeira parte, nós temos o conflito entre os injustos e os justos. Parece que está acontecendo hoje, né? Isso sempre acontece na vida da gente, né? É um confronto desigual, pois os injustos perseguem os injustos, maltratam, matam os justos, com uma terrível sensação de impunidade. Nós vimos agora esses dias um médico chegando para trabalhar, uma meia dúzia, sei lá quantos ladrões foram lá, tomaram o carro, mataram o cara. Quer dizer, a pessoa está indo trabalhar e vão, matam, tiram a vida da pessoa. E chegam ao ponto até de debochar do próprio Deus, que, segundo eles, faz vista grossa diante das injustiças. Deus não está preocupado com isso, porque eles não têm fé nenhuma. Vamos ver o que diz o livro de Sabedoria 2 e vamos confrontar com Mateus 27, vai dizer o seguinte, 18, 20. Pois se o justo é filho de Deus, ele o assistirá e libertará das mãos de seus adversários. Ponhamo-lo à prova com insultos e tormentos, para conhecer a mansidão de seu caráter e testar a sua resignação. Condenemo-lo à morte infame, porque, conforme ele disse, Deus cuidará dele. Isso é o discurso dos maus. Deus cuidará dele. Morreu, dou um tiro nele, acaba. Deus cuidará dele. Aí o que Mateus fala em 27:43? Confiou em Deus, ele que o livre agora, se é que se interessa por ele, pois diz, eu sou o Filho de Deus. Isso era Jesus na cruz. Eu sou o Filho de Deus. Era ali o injusto matando o justo dos justos, né? É muito triste. Então, como viram, os injustos são pagãos e judeus que aderem à cultura dos gregos, que era muito forte, que era cheia de materialismo, sem perspectiva alguma da ressurreição ou de vida após a morte. Então, eles não tinham noção de nada, não se preocupavam com essas coisas.
estava interessado nisso. Eram os bens que queriam, só bens. Então, contrariando o ponto de vista dos injustos, o livro da sabedoria, ele vai salientar que a vida do justo está nas mãos de quem? Está na mão de Deus. E que nenhum tormento os atingirá. Assim diz Sabedoria 3. As almas dos justos, porém, estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento as atingirá. Vai falar da felicidade dos bons, né? Felicidade dos bons. Então, acrescentando que os injustos deverão comparecer diante do tribunal de Deus para o julgamento. Agora, eles não têm fé. As pessoas não acreditam nisso. Mas para nós que temos fé, olhamos para a cruz, para Jesus Cristo, perguntamos a ele o que fiz, o que faço, o que farei por ti. Olha para ele e vê como foi injusta a morte daquele homem. O que aquele homem fez para morrer daquela maneira? E nós, às vezes, acontece com um de nós, como médicos, essa semana, indo para o trabalho. Então, e reconhecerão estar errados e não haver nada a ser feito. Porque não tem nada para ser feito. É muito preocupante isso. A gente no início estava falando, aqui em Vila Isabel, da Tijuca, até o Rio de Janeiro, o Brasil inteiro, está todo lugar, é só ligar a televisão, é violência para todo lado, morre gente ruim, gente boa, morre... Tem jeito, tem jeito. Então é importante a gente ter essa fé, esse sabor, sabedoria, esse saber com sabor, caminhar, acreditar na nossa fé, tocar a nossa vida. Então, essa é a primeira parte do livro da sabedoria. Agora vamos para a segunda, que pega os capítulos 7 a 9, que vai falar do rei Salomão e a busca da sabedoria. Né? Então, na segunda parte, o autor se faz passar por Salomão, lembrando que isso foi escrito 800 anos depois de Salomão, que é patrono dos livros sapienciais. Então, ele se torna sábio e famoso, mas a sua origem nada se diferencia da origem de qualquer ser humano. Qualquer um de nós passamos por isso. Então, vai surgir então a pergunta: como Salomão se torna a pessoa mais sábia do mundo? Como é que ele pode, né? E a resposta é muito simples: suplicando a Deus. Mas não se trata simplesmente de suplicar. É preciso procurá-lo como o maior bem da vida. Por isso que, a partir do Concílio Vaticano II, a Igreja trouxe uma concepção mais antropológica, cristológica, eclesiológica, que nós tínhamos colocando muito corações ao alto, olhando só para o céu, rainha, mãe de Deus, não sei o quê, e hoje coloca Maria como uma mulher, uma menina de 13 anos, que deu à luz a Jesus e veio ao mundo, foi visitar Isabel, e mostrando que todos nós podemos ter uma vida de sabedoria, botando Deus, porque o Deus se revela. Então, que momento Deus se revelou para mim? E que momento eu dei essa resposta para Deus? Né? Maria deu essa resposta para Deus. Agora, essa resposta não pode ser da boca para fora. Eu já falei para vocês, mas não adianta eu ir para a igreja, ficar rezando 300 terços, se meus atos e atitudes não são concernentes com a sabedoria de Deus. Então, eu preciso ter compromisso e responsabilidade no sim que eu dou. E aí eu formo aliança, formando uma aliança, eu vou gerar missão, eu vou ser discípulo. Então, esse que é o grande segredo da sabedoria. Procurá-lo como o maior bem da vida. Procurar essa sabedoria. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Ter a presença dele, ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Falamos isso na missa todo domingo. Aonde eu estiver, na minha casa, em qualquer lugar, ele está no meio de nós. Então, Salomão ele vai preferir a sabedoria aos cetros, aos tronos, à riqueza, que comparados com a sabedoria não são nada. Esse que é o olhar que eles têm. Então, Salomão ele vai fazer um elogio à sabedoria, como o valor supremo de vida de uma pessoa. Ele vai dizer em Sabedoria 7 o seguinte, eu vou ler só alguns versículos, tá? Nela há um espírito inteligente. Depois, no versículo 24, a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento. No 25, ela é um sopro do poder de Deus. No 26, a sabedoria é um reflexo da luz eterna e uma imagem de sua bondade. No versículo 27, a sabedoria, embora única, tudo pode, tudo renova, e através das idades, entrando nas almas santas,
faz dela amigos de Deus e profetas. E no versículo 28, Deus ama somente quem vive com a sabedoria. É mais bela que o sol, comparada à luz do dia, é mais esplêndida, pois a luz sucede à noite. E contra a sabedoria, o mal não prevalece. Ele se estende com vigor de uma extremidade à outra do mundo e governa o universo com bondade. Então, isso aqui são natureza e dotes da sabedoria, são alguns trechos que esse autor, que se diz ser Salomão, ele vai falando, vai replicando. Então, ele vai contrariar tudo aquilo que a história narra em seu inumerável harém, que eu já falei que ele teve 1000 esposas, né? Ele casa-se com a sabedoria. A sabedoria vai ser a esposa ideal, vai ser a verdadeira companheira, insubstituível para um bom governo. Então, o sacerdote, ele casa com a sabedoria para poder governar a sua paróquia, para poder tocar as suas ovelhas, e assim vai. Então, o capítulo 9, ele vai trazer uma longa oração do rei pedindo sabedoria para governar o povo. É muito bonito isso. É uma crítica contundente ao helenismo, que é de filosofia platônica, pois se encerra com as seguintes palavras, está no capítulo 9, que vai dizer para a gente assim: podemos imaginar as coisas terrestres, descobrimos com fadiga aquelas ao alcance da mão. Mas quem pode atingir as coisas no céu? Quem conheceria vosso desígnio se não lhe conhecesses a sabedoria? E não lhe enviasses do alto vosso Santo Espírito. Os homens aprenderam o que vos agrada, e por meio da sabedoria foram salvos. Essa vai ser a famosa oração de Salomão. Então, vai ser a última expressão. A sabedoria os salvou. Já aponta para uma terceira parte, isto é, para a ação da sabedoria na história da humanidade, que vai ser representada pelo povo que acolheu a sabedoria divina, né? E assim a gente vai entrar ainda numa outra parte desse texto do livro, que é a atividade da sabedoria na história da humanidade, que é dos capítulos 10 a 19, né? Então, a terceira parte vai percorrer a história do povo de Deus. Então, ele começa mostrando as implicações da sabedoria, a sabedoria numa pessoa, agora a sabedoria no povo. Então, ela vai percorrer a história do povo de Deus, mostrando a ação da sabedoria na vida das pessoas sábias e a vida de pessoas que não souberam acolher essa sabedoria. Então, a característica mais importante dessa parte vai consistir na apresentação de 7 oposições entre um povo sábio, que é o povo de Israel, e de um povo insensato, os egípcios. Vamos ver aqui. Olha que interessante. A água. O que aconteceu no Egito? Se transformou em sangue, a pedido do faraó. O que aconteceu no Egito? No Israel, ela jorrou da rocha. O que acontece com o alimento no Egito? Eram rãs, animal nojento, uma das pragas. O que caiu do céu para o povo de Israel? As codornizes. Depois, a destruição. No Egito, gafanhotos. O que aconteceu com Israel? A serpente de bronze. Quando levantava a serpente, ela derrotava o povo. Depois, o quarto, o céu, vai enviar o granizo destruidor. E o que acontece em Israel? Envia o maná. Depois, no quinta, as trevas e luz. O Egito está em trevas. Nós temos em Israel a coluna de fogo, é aquela tenda que saía o fogo, que era as orações do povo junto a Deus. Depois, a questão da morte e vida. A morte dos primogênitos, que nós temos no Egito, e o que acontece em Israel? Os primogênitos são poupados. Olha, pinta a porta da sua casa, que quando o anjo do Senhor passar, é a instituição da Páscoa. Depois, no Mar Vermelho, os egípcios são mortos e os hebreus são salvos. Então, vale a gente olhar essas oposições, para que lado nós vamos ficar? Queremos partilhar com o povo egípcio ou com o povo de Israel? Aí é uma questão nossa, se nós temos sabedoria, né? Então, no primeiro, a sabedoria produz vida, no segundo, morte. Então, é um período da história, assim, contemplado pelo autor do livro, que se refere ao Êxodo e à etapa do deserto. Quem trabalha,
estudou comigo Sagrada Escritura 1, nós vimos isso, que são fases fundantes na história do povo de Deus. Tem um momento do deserto, tem o momento do êxodo, cada momento é contado naqueles números, no livro dos Números, no livro do Deuteronômio, no livro do Levítico, e são contadas todas essas coisas. Então, dois textos importantes aparecem para a gente. O primeiro texto é uma tentativa de resposta àqueles judeus que achavam ter sido Deus muito tolerante para com os egípcios e os pagãos de modo geral. Ele fala em Sabedoria 11, 21, 26, que vai dizer para a gente: prevalecer pela força sempre vos é possível. Quem poderá resistir à força do vosso braço? Tendes compaixão de todos, porque tudo podeis, e fechais os olhos para os pecados dos homens, para que se arrependam. E no final ele fala: vós poupais todas as coisas, porque são vossas. Senhor é amante da vida. Então aqui ele está falando de castigo dos egípcios, né? E Deus, ele é tolerante até com seus inimigos, né? E depois o Antigo Testamento, ele se encerra com estas palavras, que eu estou falando que esse é o último livro da Bíblia, é o livro caçula da Bíblia, então ele vai se encerrar com essas palavras, Sabedoria 19, 22, em tudo o Senhor, ó Senhor, engrandecestes e glorificastes vosso povo, e não o descuidastes, assistindo em todo tempo e lugar. Então, o Antigo Testamento, ele termina dessa maneira, dizendo que o Senhor cuida sempre de nós, e o Novo Testamento vai entrar, vai confirmar tudo isso, com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Assim, terminamos o livro da sabedoria. Tá? Espero que vocês tenham entendido.